Olá, pessoal! Prontos para começar? Essa aula vai ser de linguagens, códigos e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Vamos também relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas. Boa aula! Olá, jovens, tudo bem? Meu nome é Rafael Ormes e hoje nós vamos fazer duas habilidades importantíssimas para a prova do Enem. A propósito, duas habilidades que mantêm uma conexão, mantêm proximidade entre si. A primeira delas consiste em identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. A depender da modalidade textual, existem procedimentos que são comuns, que são recorrentes dentro dele, dentro do texto. E a segunda habilidade, relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas. Cada modalidade textual tem um papel, tem um propósito, tem uma intenção típica. Vamos começar dando uma analisada no exemplo. Esse texto aqui, isso sim é um texto, mesmo que seja só uma frase com uma imagem. Esse texto aqui caiu na prova do Enem do ano passado. Observa só, quem é morto sempre aparece. Atenção, o sentido desse texto não se realiza apenas pelas palavras, mas pela conjugação delas com a imagem, em que você nota os pés e escrito aqui, Noites de Terror. E a posição desses pés sugere o que seria um corpo deitado, provavelmente morto. Aqui, observamos a propaganda de um brinquedo, provavelmente uma casa monstro, de um parque de diversões. Bem, em se tratando de casa monstro, certamente vamos encontrar fantasmas, os mortos se levantam de suas tumbas. Então, amiguinhos, atentem ao fato de que precisaremos aqui não apenas analisar palavras, mas conjugá-las com imagens e também interpretá-las. A imagem é tão texto quanto a palavra. Agora a gente vai conceituar linguagem. A linguagem, com base até no exemplo que acabamos de ver, ela tem a ver com conjuntos gráficos. Vamos usar palavras. Essas palavras podem ser escritas ou podem ser faladas. Muitas vezes você não usa palavra, mas você usa um gestual. Os pés ali sugeriam a ideia de um corpo deitado, como se estivesse morto, construindo inclusive uma imagem, a partir da qual conseguimos tirar sentido. A ideia é que por meio de palavras, por meio de imagens, por meio da conjugação entre esses elementos, conseguimos gerar comunicação, conseguimos produzir interação com o mundo, gerando conteúdos das mais diversas ordens. Pode ser um texto informativo, pode ser uma propaganda, pode ser uma pintura, uma tela artística, um poema. Vamos começar agora a dar uma olhada nas manifestações da linguagem. A primeira linguagem é exatamente a verbal, que se baseia única e exclusivamente em palavras. Temos a linguagem não verbal ou visual, baseada nas imagens. A híbrida, que conjuga esses dois elementos, a palavra e a imagem. E a sonora, muito curiosa, que se apropria de organização melódica. Muitas vezes, simplesmente com um ritmo, é possível você captar sentido. Simplesmente com um batuque, você consegue se animar. Ou simplesmente com acordes mais melodiosos, você de repente fica meio tristinho, deprimido. Portanto, a melodia, ela também, a sonoridade, sem palavras, sem imagem, também pode gerar sentido. Não podemos nos limitar esperando que o sentido advenha, surja apenas pelo emprego das palavras. Isso pode acabar gerando um certo preconceito da sua parte. Vamos começar agora a dar nomes aos sistemas. O primeiro deles é o publicitário. Esperamos que o sistema publicitário ele venha exatamente para divulgar um determinado produto. Temos aqui a divulgação de um produto muito famoso, de um suco de laranja. Observem que a imagem procura exaltar um certo contato, a associação direta do produto que está em caixinha com a fruta, mostrando que esse produto certamente não tem muitos conservantes, parece ser algo tirado diretamente da natureza. E depois de observar a imagem, percebemos aqui a fala: viver, crescer,
crescer vivendo. Certamente esse crescimento da pessoa, do indivíduo que vai consumir o produto, está associado exatamente ao próprio produto. Trata-se de um produto que fará bem ao crescimento do indivíduo. Essa é uma propaganda simples, que visa simplesmente exaltar um ponto positivo do produto, associando imagem à palavra. Só que algumas propagandas acabam sendo diferentes, curiosas, inventivas. Temos aqui uma propaganda muito famosa que faz uma referência a uma famosa revista. Temos aqui Cascas. Na revista famosa, sabemos que celebridades do mundo artístico, do mundo político, dão declarações, normalmente declarações polêmicas, bombásticas. Só que na revista Cascas, a celebridade, ou melhor dizendo, a estrela, não é um artista. Aqui a estrela é a natureza. Temos a imagem de uma laranja que se põe numa posição de confissão. O que ela nos diz? Laranja assume, tem dias que eu acordo um bagaço. Observe que, ao contrário da propaganda anterior, esta propaganda aqui, ela não visa propriamente a ressaltar características do produto, no sentido de ele fazer bem à saúde. Aqui você tem um gracejo, uma brincadeira, uma piada, que inclusive joga com o duplo sentido que recebe a palavra bagaço. Afinal de contas, quando se espreme a laranja, o que você tem é um bagaço, no sentido literal, ao pé da letra. Ao mesmo tempo, há pessoas, no caso não pessoas, mas a laranja, que quando acorda, ela já acorda com aquele sentimento de cansaço, como se acordasse um bagaço. Veja que a propaganda do estabelecimento, ela se estrutura de maneira bastante criativa, não procurando evidenciar características nutritivas do produto, mas, na verdade, fazendo um gracejo, fazendo uma piada em torno da ambiguidade da palavra bagaço. É uma outra maneira de você produzir um texto publicitário, não propriamente de teor informativo, mas de um teor mais lúdico, como se fosse uma brincadeira. O próximo sistema que nós vamos analisar é o sistema informativo. Nele, perceberemos uma linguagem muito mais objetiva, uma linguagem muito mais clara. Em geral, quando nós deparamos com esse tipo de sistema, não temos dupla possibilidade de leitura. Todos entendem da mesma forma. Basta você absorver a informação, a opinião, os dados, as estatísticas que são trazidos por esse tipo de texto. Vamos dar uma lida rapidinho? Não estaríamos mais sós. Se os ETs fossem mais avançados e pacíficos, poderiam nos ajudar a lidar com nossos problemas sociais, como a fome, o racismo e os confrontos religiosos. Talvez nos ajudassem a resolver desafios científicos. Nesse caso, quão diferentes seriam dos deuses que tantos acreditam existir? O emissor do texto, ele traz a opinião de que os extraterrestres, os alienígenas, poderiam trazer à população da Terra solução para problemas crônicos que nós vivemos. A questão do racismo, da fome, confrontos religiosos, e isso é muito claro. E nesse sentido, em virtude de os ETs também poderem nos ajudar nessa tarefa árdua de resolver problemas eternos, eles seriam praticamente como deuses. Afinal de contas, o indivíduo, quando cria deuses, cria no intuito de acreditar, de confiar nesse Deus a sua expectativa, a sua esperança para resolver problemas. Vamos dar uma olhada agora nessa mesma temática envolvendo ETs, só que numa perspectiva diferente, numa perspectiva inusitada, criativa, fora dos padrões, usando uma associação de imagens muito inusitada. Dá uma lida nesse poema do Drummond. Science Fiction. O marciano encontrou-me na rua e teve medo de minha impossibilidade humana. Sinal de que, quando o marciano, o extraterrestre, encontrou o ser humano, achou que o ser humano não seria propriamente ser humano. Como se fosse inviável ao ser humano
tornar-se ser humano. Curioso, até contraditório. Como pode existir, pensou consigo o marciano, um ser que no existir põe tamanha anulação de existência? Essa é uma reflexão do marciano sobre os seres humanos. Segundo a reflexão do marciano, o indivíduo, o homem, ele seria incapaz de viver plenamente. Quando o ser humano vive, ele vive anulando a si mesmo, minando a si mesmo, tolhendo a si mesmo. Vejam só que é um extraterrestre, é um marciano, que ao encontrar o eu lírico, lança sobre o homem, sobre o eu lírico, uma visão bastante reflexiva, bastante curiosa. Afastou-se o marciano e perseguiu. Precisava dele como de um testemunho. A ideia aqui é de que o sujeito, o eu lírico, procuraria o marciano no sentido de ele responder para o eu lírico aquilo que ele não consegue responder. O homem, incapaz de responder às suas demandas, às suas questões, pede ajuda ao marciano. Notem o olhar crítico do texto. O homem é tão desconhecedor de si mesmo que recorre a um extraterrestre para lhe dizer o que é a humanidade. Mas recusando o colóquio, o diálogo, o marciano desintegrou-se no ar constelado de problemas. Esses problemas não pertencem ao marciano, pertencem ao homem, que não se entende, que não se resolve. E fiquei só em mim, de mim ausente. Tanto o texto informativo quanto o artístico tratam de uma mesma temática. A questão, a presença do extraterrestre, seres de outros planetas. Observe, no entanto, que o segundo texto, o do Drummond, ele traz uma perspectiva muito mais reflexiva. Ele pretende causar no leitor uma comoção que o texto anterior não necessariamente pretende. Mesmo que a temática seja a mesma, a maneira de operar esse conteúdo, de expor a opinião, é bastante diferente. O segundo texto, o poema, o lírico, ele tenta trazer ao leitor uma espécie de estado de conscientização que o texto anterior não pretende. O primeiro visa informar, o segundo visa comover, abalar, causar a reflexão. Por fim, vamos analisar aqui o sistema de entretenimento. Bem, entretenimento vem do verbo entreter, que nada mais é do que fazer a pessoa, o indivíduo, meio que fugir, se distanciar da realidade. É um textozinho bem simples. Vamos dar uma lida nele? No Capricho. O Adãozinho, meu compadre, enquanto esperava pelo delegado, olhava para um quadro, a pintura de uma senhora. Ao entrar a autoridade, o delegado, portanto, e percebendo que o caboclo admirava tal figura, perguntou: "Que tal? Gosta desse quadro?" E o Adãozinho, com toda a sinceridade que Deus dá a um caboclo da roça: "Mas pelo amor de Deus, hein, doutor? Que mulher feia, parece fiote de cruz credo, parente do Deus me livre, mais horrível que briga de cego no escuro." Ao que o delegado não teve como deixar de confessar, um pouco secamente: "É minha mãe." E o caboclo em cima da bucha: "Não perde a linha. Mas, doutor, até que é uma feiura caprichada, não é?" Essa situação aqui, vivenciada pelo Adãozinho com o delegado, visa simplesmente a causar o riso, causar o humor, fazendo com que o leitor, de alguma forma, se sinta entretido, se sinta relaxado. Não se trata, portanto, de um texto que vise a informação, a reflexão ou a propaganda de um produto, mas simplesmente o riso. E fica o comentário. Independentemente do seu mau humor, é importante você captar o que gera humor no texto. Mesmo que você não tenha achado graça, existe a ideia do humor. E o humor está exatamente nessa resposta breve do Adãozinho, que cria uma estrutura muito curiosa. É uma feiura caprichada, o que parece uma estrutura um tanto quanto contraditória. Se é feiura, como pode ser caprichada?
Combinados, amiguinhos? Então, na aula de hoje, nós falamos sobre sistemas de comunicação e sobre recursos, procedimentos que são comuns na propaganda, no texto informativo, no texto artístico e dentro do sistema de entretenimento. Galera, fica atento ao seguinte. Quando nós estudamos linguagem, percebemos que existe denotação, o sentido comum das palavras, e a conotação, que é o sentido figurado. Atentem ao fato que determinado tipo de texto prioriza a denotação. Provavelmente esse texto vai ter um caráter mais informativo. Ao passo que os textos que priorizam a conotação vão ter um caráter mais artístico, que tratam a linguagem de uma maneira diferenciada. Fica a dica. Um abraço a todos. Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a ficha de estudo número 1. Bom estudo e até a próxima aula!